foi bem turbulento. E eu tô sendo um problema. Eu tava muito nervosa, começou a faltar oxigênio e eu fiquei com medo. Então, cada um sabe, né? Eu deixo a vida me levar. Ele fazia muita pressão. As pessoas no Brasil são receptivas. Como que você vê a mão de Deus na sua história? É com muita alegria e gratidão que eu convido a Ciane Gomes para essa entrevista. Mas antes, deixa eu te dizer que se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. E se você está voltando, obrigada. Eu sou a Marcele e você está no Brasi Gringa. Oi, Ciane! Oi, tudo bom? Tudo ótimo, obrigada por aceitar fazer essa entrevista. De nada, o prazer é meu. Vamos lá então, se apresenta para o pessoal aqui do canal. Ó, meu nome é Glauciane, eu sou do Espírito Santo. Sou mãe de um menino de 3 anos e casado com um alemão. Como que vocês se conheceram? A gente se conhecemos pela internet. Era um site de relacionamento, só que meu foco não era ter um relacionamento, era só aprender outra língua e usar o interesse dos rapazes em conhecer alguém para treinar uma língua nova. E você queria aprender que idioma nessa época? Na verdade, eu não estava com nada específico. Então, assim, eu conversei com pessoas em francês, italiano, inglês, para aprender, mas eu me identifiquei mais com meu, né, atual marido, que era alemão. Por incrível que pareça, nunca nem pensei em ir para a Alemanha, mas ele foi a pessoa, assim, que a gente tivemos mais conexão, né, na hora da conversa e aí acabou fluindo. Em que idioma que você e seu marido se comunicam? Agora a gente fala português, porque ele aprendeu muito rápido. E como a gente fala em português, mas como ele aprendeu só me ouvindo, a gente escreve em alemão. Então, o WhatsApp é alemão e pessoalmente é português. Como que foi para você o aprendizado do alemão? Olha, tem muita gente que se cobra muito e eu não sou esse tipo de pessoa. Eu deixo a vida me levar, então eu não sou de me cobrar muito. Então, para mim foi bem tranquilo. Eu fui aprendendo aos poucos em aplicativo, YouTube, ouvindo muita série, ouvindo música, e foi bem devagar o meu aprendizado, mas eu não tenho nenhum trauma com a língua. Eu até gosto de aprender, porque eu acho que para mim foi bem tranquilo. Vocês se conheceram no site e ficaram amigos. Como que passou da amizade para namoro? Quando foi chegando, a gente conversamos 4 meses e ele falou que ia tirar férias de novo. E aí eu falei, por que que você não vem para o Brasil, conhecer o Brasil e aproveita e me conhece? E ele falou, então tá bom, eu vou. Assim, logo de cara, ele aceitou a vir. E ninguém tinha falado nada de relacionamento, nada de namoro, só vem pro Brasil me conhecer e ver como é que é o Brasil, e aqui é muito bonito e tal. E ele falou que ia vir, e ele veio mesmo. E minha mãe tinha deixado eu ir buscar ele no aeroporto, porque ela acreditava que ele não iria vir. E eu moro no Espírito Santo, ele ia ficar no Rio. E ele veio, eu fui buscar ele no aeroporto. E aí, dentro desse um mês que ele ficou de férias aqui, que a gente foi ter um relacionamento. Mas ele veio sabendo que a gente não era namorado, a gente não tinha nada. O convívio, assim, lógico, né? Ele já estava com a intenção dele, eu já sabia também que ele estava com a intenção de ter um relacionamento, mas não tinha nada ainda determinado, né? Antes dele ir embora, ele me pediu para namorar e eu aceitei, mas a gente ficamos um mês assim juntos sem nenhum status. Era um amigo que estava conhecendo o Brasil. Volta um pouquinho e conta como foi a chegada dele. Como é que foi isso para você? Foi assim. Eu, bem brasileira, cheguei atrasada no aeroporto. E aí ele chegou e eu fiquei super nervosa, porque eu falei, ele vai chegar lá, não vai ver ninguém e vai achar que eu não vou. Mandei uma mensagem pro número dele da Alemanha mesmo, uma mensagem de SMS normal, porque eu não sabia se ele ia conseguir conectar na internet do aeroporto e tudo mais. E falei, eu tô atrasada, mas eu tô indo. Aí eu cheguei, ele estava sentado, tomando um café, logo de frente, no portão de frente. E e eu cheguei e conheci ele logo de cara. Falei, é ele. Muito diferente, muito magro, muito branco. Sabia que era ele.
E aí eu fui indo, né, na direção dele, ele levantou para me receber. E quando ele levantou, eu tomei um susto, porque ele era muito alto. Eu não imaginava que ele era tão alto. E eu sou muito baixa, eu tenho 1,55 m, ele tem 1,84 m. Então, assim, é muita diferença. E aí a gente chegamos, se damos, né, se abraçamos, um beijinho no rosto e tudo mais, sentamos e ficou aqui aquele silêncio meio constrangedor, porque eu não falava alemão e ele não falava português, e a gente só se comunicava pelo tradutor no celular. E aí eu perguntei se ele tinha feito boa viagem, pedi desculpa pelo atraso e tudo mais. E foi assim, super tranquilo. E como que foi a família recebendo o alemão? Olha, foi muito engraçado, porque como ele não entendia a língua, a gente fala muito alto, a gente se expressa demais com as mãos. Então, a gente tá conversando como se fosse uma briga. E ele ficava sempre com aquela cara de assustado, tipo, eles estão brigando por minha causa. Eu tô sendo um problema. E eu tinha que ficar toda hora falando que tava tudo bem. E a gente só tava conversando. E assim, minha família recebeu ele muito bem. E pediu pra namorar comigo depois de conhecer toda a família. Ele gostou, mas minha família é punk. Eu não sei se eu teria gostado de uma família assim. Depois desse um mês no Brasil, ele foi embora. E quais foram os outros passos? Ele foi, antes de ir, né? Ele me pediu em namoro, eu aceitei. E ele falou: agora você tem que ir conhecer a minha família. Aí eu falei: tudo bem. Ele foi finalzinho de dezembro, ele não passou o Natal comigo, porque ele tava com medo da gente não se dar bem. E ele ter que passar o Natal em outro país, com uma língua que ele não conhecia, sem nenhum amigo. Aí ele voltou em dezembro, a gente continuamos o contato normalmente. E quando foi finalzinho de abril, depois que passou meu aniversário, eu fui conhecer os pais dele. Aí eu fui assim em maio, se eu não me engano, que já era também verão na Alemanha, estava começando o verão, então para mim ia ser mais tranquilo não ter que lidar com o clima. Aí eu peguei, fui, primeira viagem internacional, fiz passaporte, nunca nem tinha voado de avião. E como que foi? É assim, eu sou muito, acho que agora não, que agora eu tô meio medrosa, mas eu era muito inconsequente e impulsiva. Então eu não tinha medo de nada. Então eu não tava com medo. Eu tava ansiosa, mas não tava zero medo. Fui como se fosse, sei lá, fui ali, tipo isso. Eu fui pro Rio, fiquei na casa da minha tia, né? Uns diazinhos, até a data do voo. Fui pro aeroporto achando que eu tava super adiantada, com 1 hora de adiantada, mas 1 hora não é o ideal. Então eu estava atrasada porque meu voo adiantou, eu quase perdi o voo. Fui correndo pro avião. Loucura pura. E eu fiquei em Frankfurt, porque né, todos os voos são diretamente ou para lá ou para Munique. Então eu fiquei lá, não peguei conexão pelo fato de eu não falar a língua, ele ficou com medo de ser um problema para mim ter que pegar conexão, então ele foi lá me buscar em Frankfurt e da casa que a gente morava até lá são 6 ou 7 horas de viagem de carro. Então, assim, muito cansativo. E ele foi lá me buscar. Eu cheguei lá, ele estava lá me esperando com um buquê de flores, assim, cena de filme. Ele é muito romântico, eu sou zero romance, mas ele é muito romântico. E aí eu peguei, né, fui pra lá, ainda tava um pouco frio, mas super tranquilo, super ok. A imigração também foi super ok, não tive problema nenhum. Na verdade, foi até muito rápido. Eu cheguei em Frankfurt, entreguei meu passaporte, o policial só carimbou, não me perguntou nada e falou boa estadia, boa. Eu acho que era isso que ele tinha falado, né? Na época eu não sabia o que ele tinha falado, porque eu não falava nada de inglês nem alemão, nem nada vezes nada. Tava assim, fiquei ansiosa nessa parte, mas foi tudo tranquilo. Mulheres que estão assistindo o canal, vocês perceberam aqui tudo que ela falou, todos os cuidados que ele foi tendo com ela. Ele não queria que ela fizesse escala, porque ele tinha medo dela se perder, dela ter alguma dificuldade. Ele dirigiu por 7 horas, gente, para poder buscá-la. E não somente isso, fez questão de mostrar que ela estava sendo muito bem-vinda. É muito importante que você perceba que não só você está se importando com a pessoa, que não só você está dando os passos,
a outra pessoa está te devolvendo esse carinho, essa atenção, esse cuidado. Gente, coloca na balança, sejam bem claras na hora que vocês estiverem se relacionando, conhecendo uma pessoa, porque tudo isso diz muito a respeito de você, a respeito do outro e principalmente a respeito do futuro relacionamento de vocês. E como que foi lá com a família dele? Olha, eu tava um pouco apreensiva porque todo mundo sabe como é que fala? Do estereótipo alemão, que não gosta de gente de outras raças, que são fechados, que são grosseiros. Então eu já estava assim me resguardando, sabendo que não ia ser nenhuma mil maravilhas esse encontro, que provavelmente eles nem iam gostar muito de mim. E eu já tinha comentado com ele se para ele estava tudo bem, a gente conhecer a família dele, se a família dele realmente estava ok, que a família dele achava dele, né? Ter um relacionamento com uma brasileira mais nova do que ele, porque a gente tem 17 anos de diferença. E ele falou que a família dele estava feliz se ele tivesse feliz. Eu falei, ok, muito fácil falar isso. Vamos ver se na prática é isso mesmo. Então a gente, né, cheguei na casa dele, ele morava sozinho. E aí ele pegou, chegamos, eu super cansada, eu apaguei. Cheguei muito cansada mesmo, porque é muitas horas de viagem, né? Só de avião é 11 horas. E depois a gente, né, voltamos, fomos para casa dele, mais 7 de carro, enfim, estava muito cansada. Ele deixou eu uns 2 dias sem conhecer a família dele, assim, me, me, me recuperando da viagem. Aí fomos, né, ficamos lá na casa dele, eu gosto de cozinhar, então eu já comecei a querer ir no supermercado comprar coisa para cozinhar, porque ele não cozinha, assim, praticamente nada. E eu não gosto de comer fast food, eu não sou muito dessa vibe. Então, já estava cozinhando, meio que botando ordem. Na casa dele, como ele é também pedreiro, ele não tinha cozinha, porque ele praticamente não morava na casa. A casa ele ficava assim poucos dias, porque ele trabalhava muito. Então, a cozinha dele não estava acabada. Era uma cozinha meio de homem mesmo, que não cozinha, com geladeira, essas coisas, mas assim, não dava para fazer nada na cozinha, praticamente. Eu só sei que eu dormi uma noite e quando eu acordei no outro dia, tinha uma cozinha pronta. Com tudo no lugar. Mesa, o fogão, tudo. Ele tinha aquele fogãozinho assim pequenininho, de 2 boquinhas, né, para fazer as coisas dele, porque ele não cozinhava. Mas quando eu acordei, ele tinha montado o fogão com forno e tudo. A cozinha estava pronta. Eu tomei um susto, porque eu não escutei nada. Não sei se eu estava muito cansada. Eu não escutei nada, só sei que eu acordei e a cozinha estava pronta. E logo depois de 2, 3 dias, a gente fomos conhecer a família dele. Eu fui almoçar na casa da mãe. Eu estava muito nervosa. Eu estava nervosa demais. Primeiro porque eu não falava a língua, depois porque eu fiquei com medo deles não gostarem de mim. E eu, sem mesmo entender a língua, senti o clima, porque não precisa falar língua nenhuma para você saber se você é ou não bem-vindo em algum lugar. Mas assim, eu cheguei e foi uma surpresa. Minha sogra veio me abraçando, coisa que eu já não esperava. Me abraçou, meu sogro, né, apertou minha mão, minhas cunhadas me abraçaram também. Tentaram falar algumas palavras em português que eu achei o máximo. E aí a gente ainda falava pelo tradutor, eu e Power ainda. E eles não se importaram em usar o tradutor, o celular para falar com a gente, perguntar o que eu estava achando da Alemanha, se eu estava bem, né, se eu precisava de alguma coisa e tudo mais. Foram extremamente, é, como é que fala? Atenciosas comigo. Perguntaram ao Paulo antes o que que eu comia para cozinhar para mim, porque sabia, né, que a gente comia coisas diferentes. Eu cheguei lá e ela tinha feito arroz para mim. E eles não têm costume de comer arroz como a gente, né? Então ela tinha feito arroz para mim, foi churrasco, então assim, praticamente tudo que tava lá eu comia e, né, e Paulo sempre falando, ó, se você não gostar de comer alguma coisa, você não come, não precisa comer. Você testa no meu prato e se você gostar, você bota no seu, se você não gostar, não precisa comer. Sempre assim. Foi super tranquilo. Não pude conversar muito com eles, né, conhecer por causa da língua, mas
tudo que eu esperava foi 10 vezes melhor, porque eu tava esperando, assim, um gelo, um distanciamento, cada um na sua, tipo, não é que não gosto de você, mas eu também não tô te amando. Mas foi ao contrário. Assim, eu me senti muito acolhida. A gente ficamos 4 anos juntos, até eu ir morar na Alemanha. Então, eu ficava indo e voltando, porque como ele não tinha residência fixa na cidade dele, porque ele trabalhava viajando, eu ia, ficava 3 meses com ele, às vezes na casa que ele estava trabalhando, às vezes na casa dele, assim, sempre em movimento. E eu não tinha como fazer um curso para ficar mais tempo, porque ele não podia ficar muito tempo num lugar só. Aí a gente tentamos casar, não deu muito certo. Burocracia alemã, quem mora na Alemanha sabe que lá tudo é uma burocracia e os papéis para casamento só vale até 6 meses, então eu fiz as documentações 2 vezes, paguei 2 vezes tudo para fazer e não deu certo. Não casamos e, né, eu fiquei chateada, mas depois eu acabei me conformando. A gente já estava planejando em ter filhos, porque como a gente tem uma diferença de idade de 17 anos, ele não tem filhos, não tinha, né, filhos, e ele queria muito ser pai. E só que ele falava, só se você quiser, porque se você não quiser, tá tudo bem também. Só que quando eu tiver com mais idade, eu também não vou querer. Então ficou meio assim, ou é agora ou nunca. Aí eu, né, achei que, falei, ah, tudo bem, vamos ter um bebezinho. Eu aproveito o tempo que eu estiver grávida, eu vou estudando a língua e tudo mais. E ele já tinha parado de viajar, já tinha ficado fixo na cidade dele para eu poder estudar, né? E aí a gente podia ter o bebê e ele não ia precisar ficar fora, né? Só que não foi nada disso que aconteceu. Eu engravidei, né? A gente queria muito, mas a gente não estava esperando. A gente estava tentando, mas a gente não estava esperando. Foi aquele planejado sem planejar. A gente queria muito, a gente estava tentando, só que como a gente já estava tentando 2 anos, a gente já estava achando que tinha algum problema. Então eu fui assim meio que a passeio, né, só para visitar. E aí nessa visita eu engravidei. Só que a gente tentamos ver esse curso de alemão para me ficar lá, passar a gravidez lá e ter o visto, né, para ficar lá. Só que eu não consegui esse visto porque burocracia alemã de novo, você tem que ir com muita antecedência à imigração para levar os documentos, papéis, tudo mais. E a gente fizemos a burrice de falar que eu estava grávida. E aí o pessoal da imigração decidiu que eu não ia conseguir terminar o curso no tempo que eu estava gestante e que isso ia possibilitar a permissão do visto. E eles são autoridade, então não tem muito o que fazer. Se eles falar que não vai te dar o visto, a não ser que você entre com um advogado, eles não vão te dar o visto. E aí, tudo bem, eles não me deram, né? E falaram que eu tinha tal dias para ir embora, porque meu visto de turismo já estava expirando. Eu não, eu tinha perdido a passagem que eu comprei, porque a gente estava com esses planos de eu ficar para estudar. Eu tive um sangramento antes do meu voo. Eu comprei outro voo, tive esse estresse para comprar outro voo, porque voo em cima da hora para comprar é bem complicado, ou tá muito caro, ou é muita conexão, um voo muito cansativo, e eu estava muito enjoada nos primeiros meses. E assim, estava tentando conciliar um valor com o tempo de voo. Achamos um voo, compramos o voo. 2 dias antes do meu voo era no sábado. Quando foi na quinta-feira, eu comecei a ter um sangramento. Eu não falei nada, fiquei quieta porque eu queria ir embora. Eu queria voltar para o Brasil, por causa desse estresse que a gente já tinha tido com a imigração, eu não queria ficar lá. Só que eu acabei falando que tive um sangramento na sexta-feira. Eu não queria falar, mas acabei falando porque não parou. Não estava sentindo dor, só que eu falei, deve ser só um escape que vai passar. Só que aí foi na quinta, sexta, e aí sexta eu fui pro hospital, fiquei lá, fiz exames e tudo mais, e a médica falou que eu não podia voar. No sábado, minhas roupas já estavam tudo organizada, minha mala organizada, eu pensei o quê? O médico vai ver, vai falar que tá tudo bem, tá tudo ok, e que eu posso voar no outro dia.
que seria num sábado. Falei, sábado de manhã ela vai me dar alta, eu pego minhas malas, vou para o aeroporto e volto pro Brasil. Eram os planos. Aí era uma médica estrangeira, colombiana, que falava espanhol e pediu para mim não voar, porque ela estava salvando a mim e o bebê, que se eu voasse a gente podia morrer dentro do avião, porque não ia ter recursos se caso eu abortasse dentro do avião. Então era perigoso ter hemorragia, N motivos. Então ela falou: você não pode voar agora. E aí eu já estava chateada, porque né, eu queria ir embora e não podia, mas Power não estava assim, falou: não vou se meter na sua decisão. Ela tá pedindo para você não ir, mas se você quiser ir, tá tudo bem. Só que eu fiquei com medo também, né? Porque era a vida, né, de um bebê que a gente estava esperando muito. Eu aceitei a não ir, fiquei internada no hospital, não fui para casa. Fiquei no hospital até quarta-feira, então fiquei de sexta até quarta. Depois eles me deram alta, pediram para eu fazer repouso e tomar medicação e tudo mais. E aí começou a saga da imigração, que queria que eu fosse embora, achando, sei lá, que eu inventei essa história. Não sei o que eles pensaram, assim, tinham comprado os médicos, eu não sei. Eu só sei que eles não queriam saber que eu estava com um problema na gestação e queria que eu fosse embora. Então, assim, meu filho nasceu em 2020, no início da doença, né? Que todo mundo conhece. Meu filho nasceu na quinta, no domingo a Alemanha estava fechada. Eu saí do hospital e estava tudo fechado. E foi, né, o período da gravidez com tudo mais, foi bem turbulento. Foi uma gravidez de risco. Eu fiquei muito de repouso, eu não podia praticamente fazer absolutamente nada, com muito estresse da imigração. Eu acho que isso atrapalhou muito a minha gravidez por causa desse estresse. As pessoas podem não acreditar, mas se você passa muito estresse na gravidez, seu corpo reage muito mal. É, ansiedade, não dormir direito, por causa de pressão psicológica que eles estavam fazendo para mim ir embora. E, por fim, Paulo já não me contava nada do que era falado com a imigração, né, pelo telefone, e-mails, porque minha médica também pediu, né, minha médica alemã, para ele não falar nada que me estressasse, para mim não ficar sabendo de nada, para tentar segurar a gravidez o máximo que a gente conseguisse. Então, assim, minha médica foi um amor, eu dei muita sorte, tive uma médica muito boa. Meu parto foi todo privado, porque na Alemanha não tem SUS, não tem saúde pública. Você tem que pagar por tudo. Não importa como é que fala? O seguro que você tem. Como eu estava lá como turista, o seguro era seguro viagem que não cobre gravidez. Então, se você não tem o seguro, não engravide na Alemanha, não tenha filhos lá, porque vai ser muito caro. E como eu ainda minha gravidez foi de risco, então eu fazia mais ultrassom do que uma grávida normal. Eu fazia mais exames do que uma grávida normal. Eu ficava mais vezes internada do que uma gravidez saudável. Então, foi muito caro. Todo o pré-natal, mais o parto, né? E fora que, assim, Pauê ficou comigo o tempo todo. Mesmo trabalhando, ele cozinhava, ele limpava, ele cuidava de mim porque ele estava super preocupado. E ele sabia que eu não tinha minha família ali, então só podia contar com ele e minha sogra também, que assim, tudo que ela podia fazer, ela fazia. Corria atrás de tudo que ela conseguia, de roupinha, dessas coisas, porque eu não podia nem sair para comprar nada. Não fiz enxoval, eu não comprei roupa de gravidez, eu não fiz nada disso porque eu não podia ficar andando, batendo perna, essas coisas, porque a médica tinha proibido. Então, ela, né, ela que organizou mais ou menos tudo. E na Alemanha tem uma Hebamme, que é uma enfermeira, uma parteira, né, como dizia antigamente, que acompanha a sua gravidez. E eu não pude ter Hebamme cuidando de mim, né, na minha gestação, fazendo pré-natal, porque como era de risco, então tinha que ser uma médica para me acompanhar, porque qualquer coisinha que acontecia, eu ia para o hospital. Então, não podia ser uma Hebame, tinha que ser realmente uma obstetra me acompanhando. Então, isso fez ficar muito caro. Mas, em questão
de cuidado, foi muito bem cuidada. E meu marido também super me apoiou, fazia tudo que ele podia, não podia, né? Para tentar fazer minha gravidez ficar mais fácil, mais leve. Eu senti muita falta da minha família, claro, da minha mãe, mas não foi uma gravidez ruim nesse aspecto de ter apoio. Eu sabia que minha sogra estava ali, meu marido estava ali, me dando apoio, mas as coisas que a gente não tinha controle, igual minha saúde, a imigração, foi muito difícil. Eu tive parto normal, meu filho nasceu de 37 semanas e 5 dias, assim, não foi prematuro, mas eu segurei o máximo com muita medicação e repouso para ele nascer nesse período de não precisar ficar internado. É, ele nasceu com 3,3 kg e 52 centímetros, então assim, bem grande. Eu sou bem pequena, então isso fazia muito peso na minha, no útero, e isso atrapalhou um pouco a gravidez, porque ele era muito grande, muito pequeno, ele fazia muita pressão para nascer antes da hora, por isso que eu tive que ficar muito de repouso, muito deitada, nem sentada eu não podia ficar. Foi um parto extremamente difícil, foi muito difícil, foi muito cansativo. Eu passei muito mal, porque quando eu sinto dor, eu começo a vomitar. Então, eu vomito durante o parto todo, eu vomitei. Power assistiu o parto, ele ficou comigo, né, durante todo o processo. Fui muito bem tratada no hospital. E no final, né, teve que chamar a médica porque eu não tinha mais força para empurrar, então eles tiveram que fazer aquele processo de puxar o bebê, puxar pela cabeça, porque começou a faltar oxigênio. E eles viram que eu não conseguia mais empurrar e puxaram o Arthur. Mas assim, ele nasceu super saudável, demorou um pouquinho para chorar, mas chorou, ficou no meu colo. Lá eles têm aquela política de deixar a mãe, né? O bebê sentir o colo da mãe, então a gente ficamos, sei lá, uns 30 ou 40 minutos com ele comigo, antes deles levarem para pesar, para fazer todo o procedimento. Qual é a preferência de parto lá? Parto normal, cesárea, o quê? Lá eles visam muito o parto normal. Eu acredito que seria o ideal um parto cesárea para mim, porque era um bebê muito grande e eu sofri muito tempo até o Arthur nascer. Então, assim, eu, né, tava bem de saúde, graças a Deus, mas eu acho que o indicado seria um parto cesárea para ser mais fácil para mim. Só que lá, para você ter um parto cesárea, tem que ser indicação médica. É muito difícil você conseguir um médico que te dê um papel falando que você vai fazer um parto normal, cesárea. Então, assim, lá eles não te obrigam, mas não te deixam muita escolha para vocês ter um parto cesárea. Não tem parto programado cesárea. Depois do nascimento do seu filho, a questão com a imigração ficou tudo beleza ou ainda teve mais questões? Depois que o Arthur nasceu, um mês depois, mais ou menos, eu fui lá, né, na imigração. Eles ainda não queriam que eu voltasse para o Brasil, mas como estava na época da doença, meu marido não queria que eu voltasse, né, porque estava com medo, e eles falaram que eu podia voltar, deixar meu filho na Alemanha com o pai dele, resolver meus problemas na Alemanha, no Brasil, com questão do visto e voltar. Simples assim. E aí meu marido pegou, né, muito bravo, falou que não existia isso, que não fazia sentido nenhum, como é que eu ia voltar sem um neném e tudo mais, assim, ficou super alterado, e assim, meu marido é muito calmo. Então, assim, eles tiraram toda a paciência que ele tinha. E aí, quando eles viram que meu marido estava bem alterado, eles transferiram a gente. Aí meu marido pegou e falou: Ó, mas eu não tenho condições financeiras para pagar o voo dela. Você quer que ela vá embora? Ok, vocês podem comprar passagem, que ela vai. E eu tava falando: Ok, eu vou embora porque já tô de saco cheio daqui. Então, se eles querem que eu vou embora, eu vou embora. Aí, quando chegou nessa parte de meu marido falar que não tinha mais condições financeiras para comprar um voo, né, no tempo que eles queriam, porque os voos estavam caríssimos e estava sendo muito cancelado, né, por conta da doença e tudo mais. Falou, então vocês custeiam o voo que ela vai embora. Passou a gente para outro setor e nesse setor falou, mas você vai embora por quê? Se já não teve o seu filho, ele já não registrou, o menino não é alemão, não faz sentido nenhum você ir embora. Foi, conversou lá, entre eles lá, e aí a mulher que estava com o meu caso, né, na imigração, teve que me dar autorização para
ter residência lá de 3 anos, sem eu provar, como é que fala? Sem eu provar que eu falasse alemão, nenhum nível, nada disso. Só simplesmente fui lá com meu passaporte, com o número, né, da residência que a gente morava, e eles foram e fizeram o visto para mim, a minha permanência, sem problema nenhum. Mas eu acho que ela tinha embirrado com a minha cara, aquele negócio de quando a pessoa toma ranço de você, então ela tinha ranço de mim, então ela queria que eu voltasse de qualquer jeito. E eu não voltei, então ela deve ter ficado muito pé da vida, né? Mas enfim, aí foi isso. Vamos voltar a falar da sua vida lá na Alemanha. O que foi mais difícil de você se adaptar lá? Eu acho que o mais difícil na Alemanha foi o pouco contato com pessoas. Não só por causa da época, né, de 2020, né, da doença, mas porque os alemães são muito fechados. Dentro do grupo de amizade, todo mundo te acolhe. Mas se você não conhecer ninguém daquele grupo, você não vai ser acolhido. Ninguém tem vontade de saber de onde que você é, que língua você fala, das suas vivências, suas experiências, ninguém tem nenhuma curiosidade. Assim, não tô tentando, assim, não quero generalizar, mas é assim, você tá num ponto de ônibus, ninguém vai te falar um boa tarde, vai te falar um bom dia. Não é como no Brasil, que você senta no ponto de ônibus e a pessoa te conta a vida dela toda. Fala para onde está indo, o que que ela fez semana passada, quem são os filhos, neto, não tem isso. É muito cada um na sua, todo mundo só olha reto para frente e ninguém tem tempo de ver o que está ao redor, o que está acontecendo. É muito cada um por si, principalmente onde eu morava, porque tem uma parte da Alemanha que é um pouco mais contraída, que no caso é o norte ali. A parte que, no caso, foi da União Soviética, quando a Alemanha era dividida. Então, aquele povo mais sofrido é um povo mais individual, que não gosta muito de papo, um pessoal mais amargurado. Pela história também, né? Infelizmente, reflete até hoje. E o que você mais gostou de lá? Eu gostava muito, muito, muito mesmo das paisagens bonitas, de você andar e ver tudo muito lindo. Mas as pessoas que moram lá, os alemães, nem percebem. Eles nem conseguem perceber. Só quem é de fora acho que percebe. Então, assim, tudo lá parecia, como é que fala? Foto de retrato, aquelas pinturas de retrato, porque é muito, muito verde. Todos os lugares que eu fui na Alemanha tem muitas árvores, muito parque, muitas flores bonitas e tudo mais, então tem muito verde, então sempre parecia uma pintura. Eu tenho várias fotos que parecem até pintura, porque é muito bonito. Você sofreu algum tipo de preconceito por ser estrangeira ou por ser preta? Olha, eu tive umas 3 situações assim que pesaram muito, porque quando é só olhares, você sabe, tem pessoas com a mente fechada, acho que você tá lá para roubar o emprego deles, a casa, viver do Estado, acha que você é refugiado. Os refugiados têm muito, as pessoas têm muito preconceito com refugiado, que eles recebem ajuda do governo, então é um tema bem complicado na Alemanha, refugiado. Só que refugiado é da Síria, são pessoas de cores, então todo mundo que é de cor, automaticamente eles acham que é refugiado. Não tem esse pensamento veio de outro lugar, ou tá passeando, ou tá a turismo. Então, eu passei umas 3 situações bem, assim, chatas, e eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo porque você está em outro país, não é sua língua materna, então você não consegue se defender como se você se defenderia como se você estivesse no Brasil. Então, isso te deixa um pouco inseguro. Pelo menos me deixava insegura, não saber me defender à altura, dependendo do que fosse acontecer. No supermercado, uma senhora, e provavelmente era o filho dela, um rapaz também, já adulto, meio que me seguindo, me vigiando para saber o que eu estava fazendo no supermercado, como se eu estivesse roubando no supermercado. E eles andaram tanto atrás de mim que quando eu saí do supermercado, eu tive a impressão que eles iriam atrás de mim para fazer alguma coisa de ruim para mim. Porque tem relatos de gente assim que não bate muito bem da bola e atropela estrangeiro e faz maldade sem nenhuma motivação a não ser você ser estrangeira. E eu sou negra.
Na Alemanha, eu sou com certeza estrangeira. Então, eles têm isso muito bem declarado, sabendo que eu não sou de lá. Só que essa cidade que eu morava é uma cidade bem pequena, né? Não é uma roça, mas é uma cidade pequena. Então, cidade pequena, o preconceito é um pouco maior. Tinha um rapaz que passava praticamente em frente à minha casa, né, de caminhão, um certo horário, e era o horário que eu normalmente estava caminhando com meu filho. E ele fazia um sinal de arma para a cabeça, fazia primeiro para a gente e depois para a cabeça. Tipo assim, que gostaria que a gente estivesse mortos. Umas duas vezes. E aí, na terceira vez, ele já sabia, praticamente ele já sabia nosso horário, ou ele estava indo para casa, eu não sei. Parecia uma pessoa assim, que não é muito estudada, pessoa, né, de pouco entendimento, de pouco conhecimento, eu não sei na cabeça dele o que que ele pensava. Só que eu tinha medo, porque se ele falava aquilo, uma hora ou outra ele podia passar o caminhão em cima da gente. Aí eu não queria falar com meu marido para não deixar ele preocupado. Mas aí eu comecei a ficar com medo. Aí eu peguei, anotei a placa do caminhão e falei com meu marido. E falei, tal hora ele vai passar. E ficamos mais ou menos no portão esperando ele passar com o caminhão para ver o que que ele ia fazer quando eu estivesse, né, com meu marido. Então ele pegou e passou como se não nunca tivesse visto eu e meu filho normalmente. E depois desse dia ele não mexeu mais com a gente. Eu acho que ele achou que a gente era uma família inteira de estrangeiros. Quando ele viu que meu marido também era alemão, ele não quis mexer com a gente mais. Mas assim, você fica com medo, porque eu não saía sempre com meu marido. Então eu tinha medo de andar sozinho com meu filho e sofrer alguma agressão. Os outros falam que a Alemanha é muito, muito, muito segura. E não é bem assim. Ela é segura sim, mas se você não é um nativo, se você é estrangeiro, se você tem a pele escura, se você não fala um alemão perfeito para se defender, você está sujeito a passar, assim, situações constrangedoras e até perigosas. Uma outra situação era um rapaz bêbado, né, no ponto de ônibus, e ele falava alguma coisa em alemão, mas como ele estava muito bêbado, você não conseguia entender direito, mas dava a entender que ele estava falando que não estava gostando que eu estava ali, o que que eu estava fazendo ali, por que que eu estava ali, alguma coisa assim parecida. E aí eu fiquei assim meio com medo, ele não entrou no mesmo ônibus que eu, ele ficou no ponto. Mas assim, enquanto eu estava no ponto esperando meu ônibus, eu estava com medo, porque a Alemanha é aquele negócio que eu te falei, cada um no seu quadrado. Se aquele homem me agredisse, ninguém ia entrar para me defender, porque é assim que eles são. Eles não se metem, eles não querem saber se você está certo, se você está errado. Eles não vão te ajudar. Eles não vão interferir em situação nenhuma. A não ser que você deu muita sorte para ser um anjo da guarda. Porque fora isso, não vão. Caiu na rua, levanta sozinha. Desmaiou, vai ficar desmaiada até você acordar. É mais ou menos assim que funciona. Esse é o estilo. Uma vez ou outra você vai ver alguém gentil que vai te perguntar se você precisa ajuda com as suas bolsas, se você precisa que pegue o carrinho do seu filho para sair do ônibus, porque já me aconteceu do rapaz se oferecer para pegar o carrinho, para botar para dentro do ônibus ou para tirar. Mas assim, muito difícil. Você não vai encontrar em toda esquina alguém tentando te ajudar com alguma coisa. É muito, muito importante essa conversa que a Ciane está tendo, porque muitos brasileiros têm o costume de sempre diminuir o Brasil e exaltar as outras nações. E é o que eu sempre falo, gente. Todos os lugares têm problemas e têm coisas boas. Então, não existe nação perfeita, não existe lugar perfeito. Você sempre vai ter o lado A e o lado B, de tudo. Depois de todo esse tempo, como que vocês decidiram voltar ao Brasil? A gente já estava com planos de se mudar para o Brasil num futuro não muito distante, só que eu já estava muito. Eu vim ao Brasil para minha família conhecer meu filho já tinha 2 anos, e assim, né, vim, minha família, fiquei aqui mais ou menos um mês e meio, quase dois, e voltamos para a Alemanha. Só que eu já estava insatisfeita com a Alemanha, por causa desses motivos, né, de convívio com as pessoas lá, e por outras situações também, porque a Alemanha é um país que te cobra muito, então é muito estressante morar lá. Você tem que estar sempre com tudo organizado, fazendo os planos, você tem que ter plano para tudo. Até para você fazer um almoço
com seus amigos, você tem que ter planejado primeiro. Você não pode fazer nada espontâneo. Tudo tinha que ser programado. E não é um jeito que eu vivo, eu não gosto muito de viver esse jeito programado. Meu marido também já estava um pouco estressado com o trabalho lá, e fora a gravidez, né? Esse negócio da imigração, que ele já estava muito decepcionado com a Alemanha, porque ele achou um absurdo eles quererem me mandar de volta para o Brasil mesmo, né? Correndo risco de vida com o filho dele na barriga, que automaticamente seria alemão, porque corre o sangue alemão nas veias. Então ele assim ficou muito chateado com essa situação, que eu acho que foi o que pesou mais. Ele vê que ele ser pai do nosso filho e o nosso filho ser metade alemão não influenciava em nada para o governo mandar a gente embora assim, sem mais nem menos. Enfim, a gente pegamos, né, decidimos, na verdade foi ele que tomou a decisão, ele viu que a gente estava mais feliz no Brasil, eu e meu filho, porque ele viu as fotos, viu o Arthur interagindo. O Arthur nasceu, né, na época da doença, então ele não tinha muito contato com outras pessoas, não tinha muito contato com crianças, então ele falava muito menos, ele interagia muito menos com as pessoas. E quando ele voltou, quando voltamos do Brasil, ele estava um pouco diferente, né? O Arthur estava diferente, então meu marido estava sentindo que a gente não estava feliz lá. Só que como era o país dele, eu não queria forçar ele vir para o Brasil. Ele tinha que querer vir, porque também é uma mudança muito difícil, eu já sabia disso. Então, assim, eu não pressionei, falei que a gente ia continuar lá, mas aí ele decidiu vir. E eu vim primeiro com o Arthur, ele ficou lá, terminando de organizar as coisas dele, e mais ou menos 7 meses depois, ele veio também, né? Definitivo. Não pretendemos mais voltar só para passear mesmo. E meu marido gosta muito do Brasil, do jeito que a gente leva a vida, do jeito mais leve, do clima que ajuda pra caramba na sua saúde mental, física. Então, assim, é um diferencial. E ele fica com a vida um pouco mais tranquila aqui, apesar que temos problemas em todos os lugares. O mesmo problema que a gente tinha lá, a gente tem problemas diferentes, mas aqui, e assim, os problemas continuam, mas a mudança de clima, né, de paisagem e tudo mais, a gente mora na praia. Então, as pessoas no Brasil são receptivas, estão sempre prontas para te ajudar. Não estou querendo puxar o saco dos brasileiros, mas somos pessoas muito preocupadas com o próximo. A gente vê alguém mancando e com uma sacola pesada, você já tem aquele instinto de perguntar se a pessoa precisa de ajuda, para onde a pessoa vai. Se você vê que alguém está perdido, você quer perguntar se a pessoa precisa de ajuda, para onde que ela está indo. Então, assim, meu marido também percebe muito isso. Ele gosta muito disso aqui, das pessoas fazerem mímica, tentar se comunicar com ele em português. Então, ele veio mais para cá por causa desse estilo de vida nosso, que é mais calmo, menos preocupados. Todo mundo aqui tem as suas preocupações, mas não deixa isso sobressair, né, da sua felicidade, do seu dia a dia. A gente está sempre muito feliz, com sorrisos no rosto, independente, né, da dificuldade. Para muitos pode parecer, hipocrisia, tá cheio de problema, tá rindo. Mas para a gente que mora fora e vê como é que é uma pessoa que tá cheia de problema e age como se estivesse cheio de problema mesmo, com a cara amarrada, sempre estressado, a gente vê que isso faz a diferença para o seu dia estar mais leve, faz a diferença para ter uma qualidade de vida. Tem gente que fala que tem qualidade de vida lá. Eu tenho qualidade de vida aqui, no Brasil, perto da minha família, com pessoas que eu gosto, com pessoas que estão preocupadas comigo, com um sol maravilhoso que me acorda de manhã, que me dá disposição. Então, cada um sabe, né, aonde tem a sua qualidade de vida, e a minha qualidade está aqui. Você está dizendo que gostou muito de voltar. Você então não sentiu nenhum choque cultural reverso? Senti muito, porque primeiro o silêncio. Eu voltei, só que eu tenho minha casa, que é na praia, é uns mais ou menos 1 hora de carro da cidade da minha mãe. Então lá eu não tenho muitos conhecidos. Então é sempre calmo, um estilo meio alemão de viver. Muito calmo, sem muita agitação no dia a dia. Quando eu quero agitação, eu venho pra cá, pra casa da minha mãe. Porque no começo
eu ficava muito estressada, me dava dor de cabeça, aquele falação de todo mundo falando junto, de gritaria, e um escuta música, o outro vê televisão e o outro mexe no celular. E eu não estava acostumada mais com isso, porque na minha casa é só eu, meu marido e meu filho. Então, se um tá na televisão, o outro está fazendo outras coisas que não está perto. Então, eu não tinha aquele barulho de som, música, celular, vídeo e gente falando ao mesmo tempo. Então, isso me deixava muito cansada e acabava me estressando. Eu sentia muita dor de cabeça, então eu queria logo ir embora para minha casa. E também é, essa amizade que o povo brasileiro tem com outras pessoas sem não conhecer. Começava a me incomodar um pouco também eu ter que falar com gente estranha no ponto de ônibus, porque as pessoas começavam a falar comigo e eu já estava com esse automático da Alemanha, tipo, senta no seu ponto, espere seu ônibus, vai para casa. Então, ter que falar com as pessoas me deixava um pouco assim estressada, tipo, eu não sei quem é você, não quero saber da sua vida. Parece meio escroto, parece uma pessoa assim nojenta, mas é porque você cria um hábito, cria uma rotina, muda a sua personalidade. Eu sempre fui muito simpática. Eu puxava o assunto no ponto de ônibus. E quando eu voltei, eu era aquela pessoa de poucas palavras, eu só respondia o que me perguntava. E acabou o assunto, que eu estava muito estilo alemã. Como que você vê a mão de Deus na sua história? Olha, eu acredito que tudo foi mesmo assim, Deus que programou, porque nunca na minha vida eu ia imaginar morar fora do Brasil, me relacionar com um estrangeiro, ter um filho na idade que eu tive, porque assim, não era minha vontade de ser mãe. Foi assim meio que um tratado entre mim e meu marido. E eu sempre fui também assim muito livre, muito solta, então meus relacionamentos nunca foram relacionamento longo, porque eu nunca tive muita paciência de aguentar outra pessoa com o jeito, com as manias, e assim, fui para outro país com pessoas com culturas diferentes. Então, assim, Deus estava com certeza no controle, porque eu sozinha não tinha passado por tudo isso. Foram os momentos felizes, mas momentos muito tristes, que eu sei que se eu não tivesse Deus na minha vida, eu não estaria aqui. Então, assim, Deus cuidou de mim todo o tempo em que eu estava lá, de assim me deixar bem, né, com a cabeça boa, porque a gravidez em si já é difícil, imagina em outro país, uma língua que não é sua, sem nenhum amigo, porque eu não tinha nenhum amigo lá. Eu só tinha o meu marido e a minha sogra. Agora, minha amizade fora deles, desse círculo de família, eu não tinha ninguém. Então, assim, foi Deus que me sustentou a todo momento. E, assim, que me proporcionou também ter essa experiência lá para valorizar o meu país. Isso, para mim, é, assim, o presente maior que Deus me deu, é voltar para o Brasil e poder criar meu filho aqui. A Ciane atualmente usa o Instagram, então, Ciane, convida as pessoas lá para sua página. Gente, se vocês quiserem ter um contato comigo, conversar, mandar mensagem, contar a história de vocês, perguntar alguma coisa, é só me procurar. Meu arroba é Ciane, com 2 E no final, traço Gomes. Aí você vai me achar lá, minha conta é privada, mas eu aceito vocês lá sem problema e pode perguntar o que vocês quiserem. Ciane, muito, muito, muito obrigada pelo seu tempo, por compartilhar conosco toda essa sua história, toda essa sua trajetória. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família e mais uma vez obrigada, obrigada mesmo. De nada, foi um prazer estar aqui, falar um pouquinho de mim, da minha família. Falar com você foi muito bom. E eu espero que esse relato ajude outras pessoas, vejam que todo lado é positivo e tem o lado negativo também. Então, nem tudo são um mar de rosas. E eu desejo sorte para todo mundo que está mudando de país, que está conhecendo um estrangeiro, porque não é fácil, mas também não é impossível. É só ver, né, os pontinhos que precisam estar certo, alinhados, que tudo vai dar certo. Obrigada, linda. Beijo, beijo e até a próxima.